Vamos abrir então nossas Bíblias em João, capítulo 1. Vamos ler os versos de 19 a 34. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, te bendizemos alegremente por mais essa noite de reunião. Obrigado por nos reunires aqui, ó bendito pastor. Exerce teu pastorear sobre nós. Toma tua vara, teu cajado e teu óleo e passeia por entre as tuas ovelhas. E realmente executa teu ministério confortador, disciplinador, teu ministério consolador, teu ministério de cura. Exerce, Senhor, teu senhorio sobre cada um de nós aqui. Obrigado por tua palavra, tão rica e tão cheia de vida e tão cheia de alimento para nós. Dá-nos um coração capaz de receber, acolher tua palavra e obedecê-la. Nos dá mentes dispostas a receber e também corações como boa terra, para que a tua palavra frutifique para ti. Faz isso conosco nessa noite. Aplica diretamente a cada coração a tua palavra. Tem misericórdia de nós, por teu Espírito supre cada uma das nossas deficiências. A minha que falo e a de cada um dos meus irmãos que ouve. Senhor,
dá-nos hoje deste pão. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então, meus irmãos, iniciado o Evangelho de João e já vimos tantas mensagens a respeito desses primeiros 18 versos aí do Evangelho, e o quanto eles são importantes como introdução, como uma verdadeira abordagem de tudo aquilo de mais essencial que João fará de forma detalhada em todo o livro. Então, esses versos de 1 a 18, eles nos trazem tanto a respeito do Senhor Jesus, de sua glória, de sua grandeza e do quanto a igreja tem sido, então, enriquecida com a abordagem que João, pela graça, teve condições de fazer. Até então, o que nós temos? Nós temos os 3 sinóticos. Mas agora o Senhor tem aberto para nós, e por assim dizer, o tempo que nós temos então ministrado a respeito dos evangelhos aqui. Mas agora o Senhor tem aberto para nós essa, então, abordagem de João. E de uma maneira tão magnífica, nossos corações têm se dobrado à luz da revelação de Cristo, conforme a pena de João e a maneira que o Senhor, de forma tão única, descreve, através de João, a beleza do nosso amado Salvador. Agora, a partir dos versos 19, nós entramos propriamente no estudo do Evangelho conforme temos feito, capítulo por capítulo e verso por verso, e observando as riquezas de cada uma dessas porções. A partir do verso 19, então nós temos João, o evangelista, fazendo um registro do testemunho de João Batista. Se você observar aí, esse é o negrito. E por que isso é tão importante, tão significativo, e que o Senhor possa nos ajudar para que nesta quarta e na próxima quarta-feira nós consigamos percorrer todos esses versos até o 34, onde o testemunho de João, não somente o testemunho propriamente, mas essa identificação da pessoa única do Senhor Jesus, conforme o testemunho do precursor, mas também, não só isso, essa identificação, esse dedo que João aponta para ele, designando o Senhor dessa maneira tão magnífica, respondendo uma pergunta feita há muito tempo e que então aguardava uma resposta contundente que foi dada por João. Que pergunta é essa, irmão? Você se lembra que quando o Senhor pede para que Abraão tomasse Isaque, seu único filho, então ele levasse Isaque no monte para oferecê-lo em sacrifício. Então Abraão toma o seu filho, toma todo o aparato para o sacrifício, os irmãos se lembram, e ele segue para aquele monte designado por Deus para que Isaque, que então na relação de Abraão com o seu filho, havia algo inadequado no coração de Abraão. Deus não tem prazer em sacrifício humano. O Senhor não queria a vida de Isaque, mas o Senhor queria o coração de Abraão. Então o Senhor pede para que Abraão leve Isaque para ser oferecido naquele monte, para que ele fosse tirado do coração de Abraão. Então tem toda aquela jornada, todo aquele processo, caminhando junto com o seu filho, até o monte em que o Senhor havia designado. E ele leva todo o material. E então caminha só, depois de um tempo com os seus servos. Então ele pede para que os servos fiquem, porque aquele era um caminho somente entre ele e o seu filho. E então ele segue sozinho com Isaque. E quando eles chegam no lugar do sacrifício, então Isaque faz aquela pergunta que ecoou até os dias de João Batista. Que pergunta é feita então por Isaque para o seu pai Abraão? Meu pai, eu vejo a lenha,
eu vejo o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro para o sacrifício. Então Isaac pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? E então Abraão, obviamente que inspirado pelo Senhor, porque Abraão não tinha condições de mensurar a grandeza da resposta que ele mesmo estava dando. É claro que Abraão imaginava algo para dizer então o que disse, mas toda a realidade do que ele disse, sem dúvida nenhuma, ele não conhecia, irmão. Mas ele responde assim, Deus proverá para si o cordeiro. É impressionante, não é? Porque Abraão, de alguma maneira, compreendeu que não era o filho dele que Deus receberia e se agradaria e poderia se alegrar. Então ele diz, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Desde que essa pergunta foi feita, milhares de cordeiros foram oferecidos no templo, no tabernáculo e etc. Muitos cordeiros foram oferecidos e, segundo a tradição judaica, têm sido oferecidos até hoje. Mas, nos dias de João Batista, ele teve condições, então, de responder a essa pergunta. E que privilégio! Ele pôde apontar o seu dedo e dizer, eis o cordeiro. Deus agora provê o cordeiro. E esse não é um cordeiro como os outros, apenas tipológicos. Este é o cordeiro de Deus que tira, não encobre, tira o pecado do mundo. Que maravilhoso, porque João, então, no seu testemunho, ele foi designado para apresentar, como aqueles mensageiros, aqueles reis nos tempos antigos, quando eles determinavam a ida para uma determinada cidade, para uma determinada região, eles mandavam uma comitiva e, por assim dizer, um mensageiro que fosse capaz de anunciar para aquele lugar para onde o rei estava a chegar, ele então anunciava que o rei estava vindo e que então era adequado que todos estivessem atentos, que todos estivessem preparados. Ninguém poderia se encontrar com o rei e não se curvar diante dele. O rei não poderia passar com a sua carruagem por uma rua esburacada. Então aquele mensageiro ia observando o caminho para que a estrada fosse aplainada, para que os buracos fossem tapados, as pedras fossem retiradas e os súditos fossem avisados. O rei está vindo. Então essa é definitivamente a figura de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é o mensageiro de Deus. Aquele precursor, aquele que foi enviado para endireitar o caminho do Senhor. Então o que ele fez? Ele foi esse instrumento do Senhor para fazer isso. Agora, irmão, quando nós olhamos para o registro do Evangelho de João, se você é um leitor atento, se você é um bom observador, você deve ter percebido que a narrativa de João ela é completamente diferente dos sinóticos. Completamente diferente. A abordagem que nós temos aqui a respeito da pessoa e do testemunho do precursor é totalmente diferente daquela apresentada pelos três sinóticos. Muito diferente. Quando você olha para aqui, para João, para o Evangelho de João, você não tem nada, por exemplo, sobre as vestes de João Batista. Você não tem nada sobre a alimentação de João Batista. Você não tem nada sobre o radical e poderoso discurso de João Batista, que iniciava então com aquela palavra, arrependei-vos. Você não tem isso aqui. Você não tem João Batista dizendo aqui no Evangelho de João, o meu Senhor está com a sua pá na mão.
e ele há de recolher toda a palha para ser queimada, separar o trigo no seu celeiro. E essa palha irá queimar com fogo inextinguível. Quando você olha para os outros evangelhos, para os sinóticos, esse é o João Batista apresentado por eles. Mas por que no evangelho de João não é essa a abordagem? Por que quando nós olhamos para os sinóticos, nós vemos uma característica de batalha pela verdade, uma característica de defesa da verdade? Para usar uma palavra mais atual, ele é apresentado num certo aspecto nos sinóticos como o grande apologeta de Deus. Ele é o defensor da verdade. Ele vem combatendo o sistema religioso. Ele vem apresentando uma mensagem completamente diferente daquela que era apresentada. E ele era combativo e realmente um garantidor da mensagem que ele tinha, porque a sua vida era coerente com a mensagem. Ele tinha uma vida forte, ele tinha uma vida coerente, ele tinha uma vida dedicada ao Senhor. Por isso que quando o Senhor Jesus vai falar de João, em Lucas, eu gostaria que você abrisse esse texto. Lucas capítulo 7, por favor. Porque o Senhor faz uma colocação a respeito de João que vai nos ser útil aqui. Lucas capítulo 7. Veja o verso 24. Diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Então o Senhor continua e vai dizer que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Agora, por que eu tomei essa colocação do Senhor Jesus? Para que nós saibamos bem diferenciar esses dois aspectos na vida desse homem. Então, por um lado, João era esse poderoso apologeta. Por um lado, João era esse poderoso defensor da verdade. João era um mensageiro que não se intimidava com cara feia, irmão. João era um mensageiro que não se intimidava com as resistências. João era um mensageiro que olhava para os religiosos e dizia: raça de víboras, é isso que vocês são. O machado já está posto na raiz das árvores, e o Senhor no devido tempo a cortará. Esse é o poderoso João Batista. Então, por um lado, um grande defensor da verdade, com uma vida que tinha condições de garantir as palavras que ele dizia. Sabe qual é o problema hoje, irmão? É que nós temos muitos profetas, mas os vasos, os profetas, eles são inadequados para as mensagens que são proferidas. As mensagens perdem o peso por conta da inadequação do vaso. Mas João não era assim. João era um vaso absolutamente adequado, coerente, forte, forjado pelo Senhor, resistente, rústico, um homem capaz de enfrentar todo aquele sistema religioso da época. Agora, e nós que estamos, como igreja, a anunciar profeticamente os dias que antecedem a segunda vinda? Porque a primeira vinda está sendo anunciada por este precursor, certo?
E ele diz àqueles que estavam na plateia: aquele que vocês não conhecem já está no meio de vocês. Agora, uma pergunta para nós como igreja. Esse mesmo Senhor que se coloca no meio do reunir da igreja, em muitos contextos, ele tem sido ignorado e desconhecido, querido irmão. Ele continua desconhecido. Será que nós podemos dizer, olha, no nosso meio, nós o reconhecemos como primaz. Ele tem primazia, ele tem lugar no seu trono, no nosso meio. Ele não está como um desconhecido, nós o reconhecemos, nós percebemos sua presença, sinto logo ao transitar. Essa é a nossa experiência, porque a nação de Israel foi posta em xeque por essa expressão de João. Ele diz, tem alguém no meio de vocês, ele já está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Então, nós, como igreja, povo de Deus, que também tem uma mensagem profética a anunciar. Eis que o rei está vindo. O rei está a se apresentar. E ele então tem desejado que a igreja, nós, eu e você, nós sejamos esses mensageiros, capazes de anunciar, assim como João. E então, para eu completar a abordagem que estou fazendo aqui inicial, o Senhor faz uma pergunta: o que vocês saíram para ver no deserto? O que vocês buscaram? Vocês buscaram um homem de roupas finas? Não foi isso que vocês encontraram, porque um homem de roupas finas assiste no palácio. No deserto, o que vocês encontraram foi outra coisa, foi um profeta. Um profeta. Agora, é interessante, irmão, porque a expressão, eu queria chamar a sua atenção para a expressão um caniço agitado pelo vento. Um caniço agitado pelo vento. Nós, muitas vezes, podemos olhar para essa expressão de uma forma negativa, como se um caniço agitado pelo vento fosse alguém inconstante, fosse alguma coisa que não tem firmeza. Certo? Mas eu queria sugerir algo para você. A palavra para agitado aí, a palavra grega que foi traduzida aí, é a mesma palavra, a ideia de um caniço agitado pelo vento, é o sentido da palavra hebraica para espírito, koash. É a palavra hebraica para espírito. O que significa a palavra hebraica, então, para espírito, para a nossa ajuda? O que significa aqueles que são liderados pelo Espírito? A palavra hebraica diz que o Espírito é aquele que sopra direcionando aqueles a quem ele deseja. Então, um caniço curvado, dobrado pelo vento, significa a humildade da condução do Espírito. Esse era João. João era um instrumento de Deus curvado pelo sopro do Espírito. Então, tão útil foi um profeta que vocês foram ao deserto para ver. Agora, esse então é o primeiro aspecto da vida desse homem, mas não só isso. Aqui no Evangelho de João, então, não desmarque aí o Evangelho de João, mas no Evangelho de João, o que nós vemos é uma outra característica. E não mais a característica apologética, mas agora nós vemos uma característica devocional, irmão. A maneira que João apresenta o Batista é segundo uma ótica muito mais devocional, por assim dizer. Aqui, como já disse, a abordagem é muito diferente. Aqui, aqui o que nós vemos é João se apresentando como o amigo do noivo.
Aqui nós não vemos ele designando o Senhor como aquele que está com a sua pá na mão a recolher a palha para queimar com fogo inextinguível, não. Aqui ele se dobra e apresenta a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João se dobra como um adorador em devoção àquele para quem ele veio preparar o caminho, aquele de quem ele era um porta-voz. Então João, segundo o registro do Evangelho, João Batista é esse adorador aqui no Evangelho. E como nós vamos ver isso? Versículo após versículo, você vai ver notas muito maravilhosas a respeito desse testemunho de João. Então vamos lá. O verso 19, então, se inicia com o testemunho de João. Este foi o testemunho de João. Irmão, antes, sem dúvida nenhuma, João Batista é um personagem importantíssimo na Bíblia, você concorda? Porque nós podemos olhar para João Batista e dizer o seguinte: ele foi objeto da profecia de Isaías, tantos anos antes, não é? Isaías 43. Ele foi objeto da profecia de Isaías. Mas não só isso, ele foi trazido à luz, ao nascimento de forma milagrosa. Sua mãe era estéril. Ele foi alguém cheio do Espírito desde o ventre materno. Ele foi designado como aquele que anunciaria o caminho do Salvador. Esse é João, uma figura notável, realmente notável. Quando Lucas, no seu evangelho, vai falar sobre ele, Lucas diz o que o registro do anjo para os seus pais é que ele seria grande, nazireu, um homem realmente designado por Deus para converter o coração dos filhos de Israel, para que eles fossem removidos daquela maneira perniciosa de viver e se arrependessem para a prudência e para a luz. É o que Lucas vai registrar no seu evangelho. Agora, quando nós olhamos para o verso 19, então, a partir do verso 19, nós temos essa apresentação do testemunho de João. E a primeira coisa é que foi enviada uma comitiva dos judeus, de sacerdotes e levitas. Irmão, é interessante, porque em nenhum outro lugar do Novo Testamento você vê essas duas palavras aí usadas junto. Um grupo de sacerdotes e levitas serem designados, uma comitiva, para então alguma determinação do sinédrio, etc. Essa aqui é a única vez. Então, o que esse pessoal está fazendo? João, a fama de João Batista começa a crescer muito. E as pessoas afluíam para as margens do Jordão para ouvir João e serem batizadas por ele. Então, a repercussão no meio do sistema religioso foi grande. Irmão, é assim até hoje. Quando começa a surgir alguma coisa no meio religioso, digamos assim, no meio do evangelicalismo, surge então um buchicho em todo esse sistema, digamos assim. E aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque aqueles líderes começaram a se sentir ameaçados pela fama de João que crescia. Então eles nomeiam algumas pessoas para que as pessoas fossem lá para saber, né? Porque ele não tinha vínculo com ninguém. João não era do partido dos fariseus, nem dos saduceus, ele não tinha vínculo com os saduceus, ele não tinha vínculo com os herodianos, ele não participou de nenhuma escola rabínica, ele não tinha nenhum cargo importante no templo, nada.
E as pessoas estavam indo para ouvir João e os religiosos começaram a ficar preocupados. O que está acontecendo? Que homem é esse? Por que essa pessoa está atraindo as atenções e não foi comissionado por nenhum de nós aqui? Aí, meu irmão, quando eles vêm para descobrir, para insistir, para saber quais eram as credenciais de João, o verso 19 diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Quem és tu? E então, interessante, porque João poderia responder de tantas maneiras essa pergunta, não é, irmão? Ele poderia responder de tantas, nós acabamos de falar quem era ele. Então ele poderia responder de muitas maneiras essa pergunta. Agora, o que me chama muito a atenção aqui é a ignorância religiosa. Eu gostaria que você pensasse nessa expressão. A ignorância religiosa da época. Por quê? Porque eles tinham nas mãos a Torá. Eles tinham nas mãos o Pentateuco. Eles tinham nas mãos os profetas e os livros históricos. Eles tinham condição, e todos os rabinos, e principalmente os líderes, os fariseus, os que enviaram essa comitiva, eles deveriam saber que havia algo profético relacionado a um precursor do Messias. Eles deveriam saber, mas eles eram tão ignorantes profeticamente, eles eram tão incapazes de se dobrar diante do Senhor para ouvir da parte do Senhor qual era então o esclarecimento, a luz da palavra que o Senhor já os tinha confiado. Não era coisa nova. O Senhor estava novamente levantando um profeta depois de um grande tempo de silêncio, irmão. Mais uma nota importante, porque desde Malaquias até João Batista fecha aquele grupo profético da velha aliança. Então, desde Malaquias até João, 400 anos se passaram de silêncio. Então Deus levanta novamente um profeta com características muito interessantes. Tanto que logo que eles se encontraram com João, algumas coisas começaram a vir na cabeça deles. Então a primeira pergunta foi: quem és tu? Mas o avanço das conversas foi: será que você é Elias? Então João diz não. Por que eles perguntaram isso, irmão? Porque certamente eles tinham Malaquias 4:4 na mente. E Malaquias 4:4 é um texto importante para esclarecer para você. Abra, por favor, aí. Malaquias 4:4 foi objeto, sem dúvida, de dúvida na mente deles. E eles então perguntaram para ele: quem és tu? E Malaquias 4:4 diz assim: lembrai-vos da lei, 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, sem dúvida nenhuma, eles tinham isso daí na mente, porque essa foi uma das perguntas que fizeram para ele. Você é Elias? Então ele disse não. Nós sabemos que a profecia, essa profecia de Malaquias, ela não se refere a João Batista propriamente, mas ela se refere aos dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus, que já falamos aqui, os nossos dias. E sim,
que o Senhor levantará um ministério profético na força e poder de Elias, para anunciar os dias, então, em que o Senhor mostrará o seu rosto. E qual é a característica desse ministério? Converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Por quê? Porque nós estamos vivendo esses dias. Dias em que o ódio impera nos níveis de relacionamento mais íntimo que a sociedade tem. Pais que odeiam seus filhos, filhos que odeiam seus pais. Essa é a cena. E o Senhor tem então levantado e levantará mais fortemente, quanto mais o dia se aproxima, um ministério profético plural, irmão, corporativo, nesses dias finais, segundo a força, o poder, a unção de Elias. Agora, não era esse João. Sem dúvida, João Batista, ele também foi um instrumento segundo o mesmo vigor e o mesmo espírito de Elias. Sem dúvida. Mas ele não era Elias. E assim ele respondeu. E então, eles abordam para saber essas credenciais. Mas a ignorância religiosa era tamanha que eles perguntam, você é Elias? Não. Você é o profeta? E agora eles estavam se lembrando de um outro texto. E a lembrança aí é Deuteronômio agora. Não somente o texto de Malaquias. Mas agora eles estavam se lembrando de Deuteronômio. Quando Moisés profetiza para aquela nação que Deus suscitaria um profeta maior do que ele. Então, que profeta é esse? Para quem Moisés estava apontando? Para João Batista? Definitivamente não. Moisés estava apontando para Cristo mesmo, para o profeta de Deus. Então, por isso, João, quando foi questionado, diz, você é o profeta? Ele diz, não. Você é Elias? Não sou. Agora, a pergunta deles denota, então, a grandiosa ignorância religiosa. Agora, irmão, isso é muitíssimo preocupante. Sabe por quê? Porque nós também somos um povo que tem recebido notas muito claras da parte do Senhor dos dias que nós estamos vivendo. E também evidenciamos de muitas maneiras, por causa da vida que vivemos, uma certa ignorância profética. Uma certa ignorância segundo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Então, o Senhor tem dito para nós que o mundo irá nos odiar. O mundo irá nos odiar. Porque primeiro odiou a Ele. E que nesses dias, então, nós seríamos um povo designado, quanto mais unidos a Ele, mais rejeitados pelo mundo. Agora, se nós não vemos isso nas nossas vidas, se nós não nos incomodamos por viver uma vida misturada com o mundo, então isso significa que nós estamos em ignorância, segundo ao que o Senhor tem dito. Compreende, irmão? Se nós não temos nos preocupado, não somente com isso, mas a palavra do Senhor tem sido tão clara para nós, olha, quando algo que conta para Deus está sendo realizado, edificado, o inimigo irá se levantar. Então nós vivemos uma vida e buscamos viver da melhor maneira possível. Alguns de nós nem se lembram dessa história de levante do inimigo. Por quê? Porque as nossas vidas são tão irrelevantes, irmão. Mas são tão irrelevantes para o reino dos céus, que elas não abalam o reino das trevas. Elas não denotam a atenção do inimigo, porque elas são tão fracas. Compreende? Porque, sem dúvida nenhuma, o diabo considera o servo que Deus usa. Não se esqueça. Agora, quando nós não despertamos nada
Sabe qual é o espírito que se manifesta? Aquela que é tão diferente do que nós vemos em João Batista. Sabe aquela arrogância laudicense? Você lembra disso, irmão? Os laudicenses, eles eram arrogantes a tal ponto de dizerem: eu sou rico e abastado e eu não preciso de coisa alguma. E o Senhor tinha acabado de olhar para eles e dizer assim: eu conheço as tuas obras, e porque não és frio nem quente, mas és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você vive uma vida morna, não causa impacto em nada nem ninguém. Era melhor se fosses frio ou quente. É o que a palavra diz. Mas a soberba laudicense era tão diferente do que Deus disse. Eles diziam algo tão diferente da humildade, da simplicidade de João Batista. Nós podemos dizer que eles estão em rota de colisão. João, tão humilde, tão simples, tão oculto, e os laudicenses, tão soberbos. Mas o Senhor, na sua bondade, então Ele tem falado aos nossos corações para que não haja nas nossas vidas nenhum tipo de ignorância profética. Nós estamos vivendo esses dias. A palavra do Senhor e o seu cumprimento em nós. O que o Senhor espera das palavras que Ele nos tem dito. E que nós não sejamos um povo em ignorância. Quando o apóstolo Paulo vai falar para aquelas igrejas, ele dizia assim: eu não quero que sobre esses assuntos vocês sejam ignorantes. Vocês sejam desconhecidos. Então são tantas questões importantes que deveriam estar sendo vistas na sua vida, e vocês deveriam estar se alegrando. Mas ainda há muita ignorância profética. Não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio, destinado a provar-vos, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos. Alegrai-vos. Agora, uma pergunta: por que há tanto estranhamento? Por que há tanto estranhamento com relação ao fogo ardente que surge no nosso meio, que nos prova? Por que tanto estranhamento? Não seria ignorância profética? Que o Senhor nos ajude, porque essa ignorância foi manifestada quando eles mandaram lá para saber quem era João. Agora, vamos seguir, o verso 20 dá um passo mais. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. É interessante porque João parece que não responde a pergunta que eles estavam fazendo. A pergunta é: quem és tu? Quem és tu? E João teve a coragem, e que o Senhor encontre essa coragem na igreja nesses dias. É a coragem para dizer: eu não sou mais importante, eu não sou o que deve receber honra, eu não sou o que deve ter a primazia, eu não sou o que deve ser ouvido. Eu não sou. Essa é a resposta de João. Como o Senhor precisa encontrar servos dessa qualidade nesses dias. Sabe por quê, irmão? Se essa pergunta tivesse sido feita para você, como você responderia? Qual seria a sua resposta? Se a pergunta estivesse sendo feita para você agora: quem és tu? Como você responderia? Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a compreender, porque quando João responde corajosamente, porque é evidente, irmão, que a pergunta, quem és tu, ela é uma pergunta intimidadora.
são sacerdotes e levitas. Você tem dúvida de que essas perguntas tenham sido intimidadoras? Como que você acha que foi o tom? Você acha que eles sentaram numa roda, começaram então a fazer uma refeição e foi uma conversa totalmente amigável? Então eles perguntaram alegremente, quem é você? Diz para nós. Você acha que foi assim? Mas é evidente que não. É evidente que foi uma pergunta claramente ameaçadora. É evidente que, muito provavelmente, o significado da pergunta tenha sido: quem você pensa que é? Quem és tu? Quem você pensa que é? Mas João se mantém firme, mesmo diante daquela pergunta ameaçadora. E ele tem coragem para responder: eu não sou o Cristo. Que linda a resposta desse homem, né? A coragem para não responder a respeito de si mesmo. Que dificuldade nós vemos, se formos honestos, no que se refere a essa atitude. Que dificuldade nós temos para não falarmos de nós mesmos, para não fazermos autopromoção, irmão. Pense comigo. Nós vivemos no mundo em que tudo depende de autopromoção. No mundo dos negócios, você precisa ser convincente, você precisa ter credibilidade, você precisa ser capaz de convencer as pessoas de que aquilo que você está dizendo e o que você está propondo é verdadeiro. Nós vivemos esses dias. Agora, como é impressionante olhar para um homem desse, que quando tem a oportunidade de falar de si, e ele tinha boas credenciais, ele poderia dizer muita coisa. Ele poderia falar: olha, meu pai era sacerdote. E essa é uma outra coisa interessante, não é? Por que que João Batista não seguiu a linha sacerdotal? Porque ele poderia ser encaminhado para linhagem sacerdotal e ser um sacerdote. Por que João Batista foi então designado? Deus mudou o curso da vida de João Batista. Porque ele nasceu numa família de sacerdotes e ele naturalmente seria sacerdote. Mas o Senhor mudou o curso da vida de João Batista. E ele foi para o deserto. Ele não foi para a escola sacerdotal. Ele foi para o deserto. E no deserto, então, ele foi forjado como um profeta capaz, então, de responder como estamos dizendo. Ele era visto como um intruso, né? Quem é esse intruso? Quem comissionou ele? O que ele está fazendo aqui? Por que você batiza? Se você não é o Cristo, não é o profeta, não é Elias, com que autoridade que você batiza? Quem te deu autorização para dizer para as pessoas que elas têm que ser batizadas? Talvez a conversa tenha sido nesse tom, meu irmão. E então João é esse homem capaz de responder: confessei, é o que aparece aí. Eu não sou o Cristo. Ele assumiu uma posição firme, sendo tentado em dois extremos, pelo menos. Ele resistiu à tentação de dizer de si mesmo. Pense comigo, irmão, porque a pergunta era essa. Ninguém sabia quem era o Cristo, ele era um homem importante, ele tinha credenciais, ele podia então se aproveitar daquele momento. Então o inimigo tenta intimidar João, tenta João para que ele se ensoberbeça e fale de si, e não consegue nada. E ele tenta, primeiro, intimidar. Depois que não consegue intimidar com todas aquelas perguntas, com aquela comitiva, ele não pôde ser intimidado, ele continuou firme. Então ele tenta fazer com que João exagere, fale de você, fale a respeito de você. Apresenta suas credenciais, não perca a oportunidade, chegou a sua hora.
Quantos de nós caímos nessa armadilha? Em algum momento que seja, essa fagulha, essa mazela do velho homem se levanta para buscar autopromoção, uma autopromoção, uma propaganda de si mesmo. Então João resiste. Agora, é interessante, irmão, porque João não quis ser mais do que ele realmente era. Pense comigo. Quantas vezes esse é o nosso desejo? Nós queremos nos apresentar e ser aquilo que nós não somos. João não teve nenhum desejo de ser mais do que ele na realidade era. Então, ele se apresenta apenas como um pecador, simples, amigo do noivo. E se você continua, então, os versos, o verso 22, o verso 21, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou eu. És tu profeta? O profeta? Respondeu, não. Então, verso 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então agora, parece que a pergunta vai um pouco além. O que você pode dizer a respeito de si mesmo? Então, João estava ali, pronto para poder dizer uma série de coisas. Ah, eu sou rico e abastado. Ah, eu sou o filho do Zacarias. Eu sou aquele cheio do Espírito desde o ventre materno. Eu sou o objeto da profecia do grande Isaías. Foi isso que João disse, irmão? E ele tinha a oportunidade de dizer muitas dessas coisas, sendo todas elas verdadeiras. Isso é o que ele era. Mas por que, então, João seguiu por um caminho absolutamente diferente desse? Qual a resposta seria mais conveniente? Qual resposta poderia ser dada? Que resposta você tem dado quando tem, então, a oportunidade de falar a respeito, declare quem você é, o que você diz a seu respeito, para que eu possa dizer para quem me enviou. Então, o que você poderia dizer a respeito de si mesmo, irmão? Tem um texto em Romanos que pode nos ajudar um pouco aqui. Romanos capítulo 12, abra por favor. Romanos capítulo 12. E veja como a resposta de João ela é tão coerente com esse texto. Romanos 12, verso 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Veja que essa é a cena lá. Porque estava sendo perguntado para João, João, fala aí, o que você diz a respeito de você mesmo? Então Paulo está ensinando. Pois, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Presta atenção, irmão. Além do que convém. Antes, pense com moderação. Essa palavra moderação aí, para nós usarmos uma palavra mais moderna, em algumas traduções aparece assim, que nos ajuda a entender, seria justa estima. Ninguém pense de si além do que convém. Antes, pense com justa estima. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é impressionante? Não é essa palavra de Romanos uma palavra que nos ajuda a entender a postura e a atitude de João?
E não nos ajuda tanto compreendermos que esse é o desejo do Senhor para nós? E que essa é a atitude do adorador João aqui no Evangelho? João não se preocupa consigo. João não está a se apresentar. Ele é o mensageiro, o amigo do noivo. O que importa é o noivo. O que importa é o rei. Então João só tinha como objetivo coroar o Senhor Jesus, apresentar a glória do Senhor Jesus. E então se esconder para que ele pudesse ser reconhecido. E então o texto continua, meu irmão, no verso 23, porque agora João vai responder a respeito dele. Então o verso 23 diz assim: então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto. E aí o verso 23 é a resposta para a pergunta: o que dizes a respeito de ti mesmo? Então, como ele responde? Eu sou voz. Agora, irmão, é impressionante a resposta de João. Quando João dá essa resposta, ele imediatamente traz pelo Espírito à mente deles o que, irmão? Isaías 43. Eu sou voz que clama no deserto. Todos eles, sacerdotes, fariseus, levitas, todos sabiam muito bem de onde João estava dando essa resposta. Agora, é impressionante essa característica de humildade que é tão destacada nos homens que Deus usa, irmão. Porque como João se refere a si mesmo? Eu sou voz. Agora, vamos pensar um pouquinho a respeito desse título, digamos assim, que ele atribuiu a si mesmo. Eu sou voz. O Evangelho de João tinha acabado de dizer que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra e João é a voz. João vai então dizer a respeito de si: eu sou voz. Jesus é a palavra, é o verbo. E eu sou voz. E essa relação indica para nós algo a respeito do precursor e daquele de quem ele anuncia, de quem ele é mensageiro. Vamos considerar um pouquinho essa expressão voz. E pense comigo, irmão, como é interessante. Primeiro, nenhum de nós primeiro tem a voz. Primeiro a palavra nasce na mente. Depois ela é articulada pela voz, certo? A voz é apenas um veículo para que então aquela palavra que está na mente, ela seja entendida, ela seja liberada. Olha que linda a relação entre o Verbo eterno e o seu precursor. Eu sou apenas voz. Ele é antes de mim, ele existia antes de mim. A palavra existe eternamente e eu apenas sou um articulador para que vocês o conheçam. Eu apenas dou timbre, eu apenas dou sonoridade, eu apenas dou evidência, manifestação para esta bendita palavra eterna. Agora, irmão, que privilégio que nós temos. Você já pensou? Porque que o Senhor tenha entre nós mais servos que são apenas vozes. Que o Senhor levante entre nós nesses dias mais servos que sejam apenas vozes. Porque quem precisa saber quem nós somos? Apenas o Senhor, para que isso esteja registrado no seu livro. Mas nesse mundo, quem precisa ser visto não sou eu, nem você, mas é o nosso amado Senhor. Que o Senhor levante entre nós mais homens capazes de serem
aqueles que dão simplesmente são um veículo. Porque esse é mais um aspecto da voz. A voz é simplesmente um veículo pelo qual a palavra se expressa, pelo qual a palavra se torna conhecida. A voz é apenas um veículo. Ela não é importante, ela apenas torna a palavra conhecida. Ela apenas torna a palavra revelada. A voz é apenas um instrumento, e assim era João Batista. Aquela bendita voz, aquela voz anônima, aquela voz do coroador, aquela voz do devotado, compreende, irmão? Esse é João Batista. Por isso, quando ele olha para si mesmo, o que ele tinha a dizer? Eu sou voz. Eu não tenho nem nome. Eu sou apenas voz. Quando você olha para Lucas capítulo 3, abra comigo, por favor, para que você veja algo importante. Lucas capítulo 3 diz assim: Lucas 3 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, é o imperador romano, a figura mais poderosa da época. Certo? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador, segunda figura, é o número 2. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, o número 3, tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, mais um outro tetrarca aí da Itureia, Traconides, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então você percebe que todas as figuras importantes do mundo conhecido na época estão sendo citadas aqui. Todas as pessoas mais importantes da época. Então o texto continua e diz assim: veio a palavra de Deus, a bendita palavra, a palavra eterna, a palavra que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então veio a palavra de Deus. A quem, irmão? A João Batista. A João, filho de Zacarias, no deserto. O que esse texto está dizendo para nós? Que quando Deus olhava do céu, quem era a figura mais importante para ele nessa terra? Que quando Deus olhou do céu para designar um mensageiro, para que então anunciasse que o seu filho estava a chegar, qual foi a figura mais importante? Foi num palácio. O Senhor procurou Tibério César? Não. Ele procurou João, filho de Zacarias, no deserto. Por quê? Porque ele tinha características muito importantes, forjadas pelo Senhor na sua vida desde o nascimento. Forjadas desde o nascimento, naquela casa tão preciosa, Zacarias e Isabel. Então João foi esse homem capaz de articular, dar expressão à palavra. A voz é ouvida, não é vista. A voz é ouvida. João não buscava se exibir. A sua obra era fazer com que os homens olhassem para o Cordeiro. Essa era a missão de João. Agora, irmão, você percebe como esse homem tem a nos ensinar a respeito da tentação de fazer as pessoas olharem para nós? Você está entendendo como o Senhor quer a igreja nesses dias? A igreja é então esse instrumento para que as pessoas olhem, vejam Cristo e então se rendam a Ele. Agora, o que as pessoas estão vendo quando olham para nós? Elas estão vendo uma voz
ou elas ainda estão vendo muito de nós mesmos. Sabe qual é o problema, irmão? É que se elas estiverem vendo muito de nós mesmos, elas vão se afastar do Senhor. Mas se elas puderem ver o Senhor, então Ele é tão atraente, Ele é tão maravilhoso, Ele é capaz de conquistar os corações. Você compreende isso? Então, seguindo mais um pouco, João faz essa resposta tão magnífica, que o Senhor realmente faça hoje mais servos que são semelhantes a João, apenas vozes. Agora, uma outra coisa magnífica sobre essa questão da voz é que a palavra permanece ainda que a voz seja silenciada. Pense comigo, irmão. A vida de João foi silenciada quando aquele rei perverso, por causa de uma dança, cortou a cabeça do profeta. Por causa da dança de uma jovem, a cabeça do grande profeta de Deus foi cortada. A voz foi silenciada, mas a palavra permanece para sempre. Que privilégio que nós temos, irmão. Agora, se não houver nas nossas vidas a palavra bendita de Deus, Cristo, sendo formado em nós, de modo que nós sejamos apenas esses instrumentos, o que vai permanecer, irmão? Porque as nossas vidas passam. E se o Senhor tardar, muitos de nós aqui partiremos. E o que ficará? O que ficará é o que de Cristo foi dito e foi visto através da sua vida. Isso é o que fica. Nada mais. Nada mais. Então, esse era João. Agora, a palavra, no verso 23, ele diz: eu sou voz que clama no deserto. É uma outra colocação muito significativa. Não apenas eu sou voz, mas eu sou voz no deserto, que clama no deserto. Não no templo, não em Jerusalém, mas no deserto. Muito interessante, irmão. Sabe por quê? Porque o deserto na Bíblia tem uma simbologia magnífica. Porque o deserto fala desse lugar onde Deus nos submete a um encontro face a face com Ele e somente com Ele. Essa é a tônica do deserto. O deserto é um encontro pessoal com Deus mesmo, onde nenhuma muleta resta mais, não há mais nada, nada que você possa se apoiar. Sempre que o Senhor chamou seu povo ao deserto, ele procurava falar duas coisas. O deserto fala desse lugar, então, de provas e de intimidade, de encontro face a face, mas também o deserto fala de esterilidade. O deserto fala de esterilidade. E essa era a condição do povo de Israel nos dias de João. Era um absoluto deserto. Havia apenas uma voz, uma bendita voz, mas apenas uma voz. No mais, embora todo o aparato religioso, apenas um deserto. Então João fala do deserto. Agora, nós não temos tempo aqui, porque eu gostaria de chegar até o verso 28, mas leia na sua casa Deuteronômio capítulo 8, irmão. Porque Deuteronômio 8 é um capítulo importante sobre o deserto. Tem muitas notas preciosas, talvez no domingo pela manhã esse texto possa ajudar os irmãos. Agora, vamos seguir. Aqueles contestadores, eles continuam.
Verso 24, ora, eles haviam sido enviados de entre os fariseus e perguntaram-lhe, por que batizas se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eles continuam a procurar intimidar João. Mas João não responde diretamente, porque João não tinha nada para falar de si, irmão. Você compreende a sabedoria desse homem, a capacidade desse homem de discernir qual o caminho das respostas, qual as ênfases que tinham que ser dadas, qual é o assunto que tinha que ser falado. Ele não fica discutindo com eles, não, vocês precisam entender, eu batizo, porque o assunto não era esse. O assunto é Cristo. O assunto de João é Cristo. É a glória de Cristo, é a beleza de Cristo, é que Cristo seja visto. Qual é o seu assunto, irmão? Então, no verso 26, respondeu-lhes João. E aqui nós temos muita coisa a aprender com mais uma resposta de João. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. É impressionante, porque João vai discernir que o caminho não era discutir com eles a respeito do batismo. Por que você batiza? E João podia dar muitas explicações. Dizer, olha, o meu batismo é o batismo de arrependimento. Mas não. João simplesmente direciona a conversa para Cristo, porque ele não tinha nada para falar de si mesmo. Então, ele conduz a conversa para Cristo. E o que ele faz? Ele apenas, depois de dizer, olha, no meio de vocês está alguém, no meio de vós está quem vós não conheceis. E aí, meus irmãos, aqui, como já disse no início, nós precisamos de graça da parte do Senhor, para que não seja o Senhor Jesus alguém que não seja percebido por todos os que estão aqui, desde o menor até o maior. Você já pensou que tragédia que seria nós entrarmos aqui e não percebermos o Senhor Jesus? Sua presença bendita? Nós precisamos clamar ao Senhor para que, pela sua presença, nós sejamos um povo capaz de o reconhecer, capaz de o perceber. No meio de vós, essa expressão me causa muito impacto. Porque no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Essa pergunta precisa ser feita para a igreja nos dias de hoje. Hoje. Que haja uma oração nos nossos corações, que haja no nosso coração aquela oração e aquele anelo dos discípulos de Emaús. Fica conosco, já é tarde, tens aqui a nossa casa, o dia já declina. Qual foi a resposta para essa oração, para esse anelo? Ele tomou o pão, partiu e eles o reconheceram. Então, que haja nos nossos corações esse anelo, porque o Senhor se dará a conhecer àqueles que o querem, aqueles que têm um coração para recebê-lo, aqueles que apresentam suas vidas com portas abertas, para que Ele fique conosco, como hóspede amado, como Senhor amado da casa. E então, esse anelo, o verso 27, João faz um testemunho, faz uma colocação, irmão, de uma nobreza escandalosa, porque João
vai dizer assim: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Pense comigo nessa expressão. Pense se tem uma expressão mais adequada para alguém que deseja coroar o Senhor. Pense se existe uma expressão de devoção mais adequada. Quando João olha para si e olha para ele, a maneira que ele conseguiu expressar o que ele sentia é: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é tão sublime, ele é tão grandioso, eu sou tão insignificante que eu não sou digno. Eu não sou, a palavra digno aí, irmão, é adequado. Eu não sou compatível, eu não sou merecedor, eu não tenho condições. Eu sou totalmente indigno e Ele é tão maravilhoso, eu não tenho condições de desamarrar as suas sandálias. Ele é o meu Senhor. É a Ele que eu coroo. Irmão, você compreende que o que está acontecendo aqui é aquilo descrito em Apocalipse 4:4. Quando João, o evangelista, tem uma visão do trono, você lembra? Então aqueles seres viventes, então aqueles 24 anciãos, eles se dobram diante daquele que está sentado no trono e eles tiram as suas coroas em gratidão, em humildade, para que então somente um tivesse coroa diante deles. Compreende, irmão? Tu tens toda a autoridade, Senhor. Tu tens toda a dignidade. Nossas coroas estão aos teus pés. Nossas coroas foram dadas por ti. Nossas coroas, elas são insignificantes. Nós não estamos agarrados naquilo que nós recebemos de ti. Nem mesmo a gloriosa posição de autoridade que o Senhor nos conferiu. Nós não estamos preocupados conosco. Tu tens toda a dignidade, Senhor. Tu tens toda a glória. E é essa a atitude de João Batista. Quando João Batista faz então essa declaração: eu não tenho condições. Agora, lembre-se de quem era João, irmão. Lembre-se de quem era João. Ele era grande. Ele era um grande homem de Deus. Mas quando ele olhou para si e olhou para ele, diante de todas as pessoas, que ele diz: eu não sou digno. Eu não sou merecedor nem mesmo de desatar as correias das sandálias dele. Quando nós olhamos para essa expressão de João, nós vemos a diferença, irmão. É como se João quisesse mostrar para todos a distância que havia entre ele e aquele do qual ele anunciava. Compreende? Agora, qual é o nosso desejo, irmão? Quando nós falamos do nosso Jesus, como nós falamos? Como se ele fosse útil para nós? Como se ele fosse aquele Deus utilitário de quem nós nos aproveitamos para ter bênçãos e receber coisas? Ou o nosso coração é o coração de um humilde servo, apenas uma voz, que se dobra diante da dignidade dele? Esse é o chamamento que nós recebemos. Que o Senhor realmente nos desperte para isso, para que sejamos esses que reconhecem a dignidade do Senhor e a nossa indignidade. Mas ainda assim, ainda indignos como somos, Ele decidiu nos usar. Ele decidiu contar conosco. Ele decidiu usar essas vozes para expressar a beleza, para serem veículos que expressam a glória, a beleza e a majestade dele.
Que o Senhor faça isso conosco. Vamos agradecer o Senhor. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado por tua palavra maravilhosa. Obrigado por nos falar ao coração a respeito das tuas grandezas, a respeito da tua dignidade, a respeito da nossa pequenez. Obrigado, Senhor, por tua palavra capaz de sondar os nossos corações para que saibamos quem tu és e quem somos nós. Concede a nós a graça de sermos servos como este João Batista, teu servo, que foi capaz de não se importar consigo, mas glorificar a ti. Obrigado por esse privilégio que a igreja tem de ser tua mensageira nesses dias que antecedem tua vinda. Nos ajuda a proclamarmos poderosamente que o nosso Cristo glorioso está prestes a retornar. Bendito seja o teu nome. Amém.